Sua vida antes de você chegar ao centro de ajuda e conhecer o Senhor Jesus? Pastor, antes de chegar ao centro de ajuda, era uma pessoa muito perturbada. Eu ia às discotecas e quando houvesse férias, depois das aulas, eu ia de segunda a segunda à discoteca. Abria garrafas para estar a beber com os amigos. Tinha vícios? Tinha vício de tabaco. E era muito orgulhosa, era chamada de nariz empinado. É mesmo, hein? Sim, porque o meu pai, como é do governo, então eu me achava que era tal, que sou eu que podia, que quem quisesse estar comigo tinha que estar a fazer o que eu quisesse, e eu é que pagava as pessoas, ou melhor, comprava as amizades, fazia isso. Então não havia uma amizade sincera, né? As amizades eram com interesse que você tinha. Exato, porque assim era por minha parte e também por parte das pessoas, mas era mais por minha parte porque eu achava que era feliz comprando as amizades. E dentro de você, como é que você era dentro de você? Como é que era a Gina dentro de si? Pastor, era horrível. Era horrível porque eu perdi a minha mãe muito cedo. E eu é que cuidei dos meus irmãos, tinha 9 anos. Então eu era uma pessoa... Não era, aparentemente parecia alegre, mas quando eu fosse para o travesseiro, pensava em morte. Ah, pensava na morte? Exatamente, pensava... Não chegou a tentar, né? Não cheguei a tentei uma vez pegando no carro, e com 18 anos já conduzia, então peguei no carro, acelerei com força, mas veio uma voz a dizer, para de acelerar, então fui para cima do passeio. E ainda perdeu a direção ainda? Perdi, sim. Não aconteceu nada? Não, porque veio uma voz e disse, para de acelerar. E eu parei de acelerar, o carro só foi para cima do passeio. Gina, qual foi o pior momento da sua vida antes de você conhecer o Senhor Jesus? Foi quando estava grávida da minha filha. Foi seu fundo de poço? Sim, porque eu já tinha perdido porque tem esse problema na família, que não conseguiam, na altura, engravidar. Cada vez que engravidasse, perdiam. As crianças morriam. Isso é um demônio. É uma maldição que estava na família. Isso era tanto eu, uma irmã minha e as minhas primas e tias. E quando eu fiquei grávida a primeira vez, antes da minha filha mais velha, eu tinha 5 meses de gravidez. 5 meses. Perdeu? Perdi, assim do nada. Foi abaixo. Os médicos não sabiam explicar o porquê que aconteceu isso. Como é que ficou o seu estado psicológico? Fiquei mal, porque eu também sofri, fui violada 2 vezes. Então aquilo... Sofreu também violação? Exato, sofri violação 2 vezes e ainda fui abusada por um familiar. Que triste, hein? Você está vendo? Como é que você chegou ao centro de ajuda? Foi pela rádio, pela televisão? Alguém lhe convidou? Como é que foi? Não, foi a avó dos meus filhos. Foi a avó dos seus filhos? Ela te levou, te cumprimentou, te convidou? Como é que foi? Ela disse que tem alguém e um sítio onde pode te curar. Que era esse problema que você tinha? Exato. E aí já estava grávida da minha filha e também estava com problemas de aborto. Que o médico disse, olha, se não ficares de repouso absoluto, ou seja, não tinha que fazer nada, tinha que ficar parada, aí a criança ia nascer, mas senão a criança não ia nascer. E você chegou na igreja, participou das correntes de libertação, sexta-feira, aos domingos, como é que foi? Logo no primeiro dia, pastor, eu fiquei enjoada do cigarro. No primeiro dia mesmo já tomou nojo do tabaco? Fiquei com nojo do tabaco. No primeiro dia também o sangue estancou. Já parou a hemorragia? Logo no primeiro dia aconteceram essas coisas todas. Consegui dormir, que eu não dormia. Tinha sonhos que eu sonhava que alguém ia morrer, não sabia quem era. E eu dizia, alguém vai morrer. Eu só sabia que alguém ia morrer. E morria? E morria. Na mesma semana ou no mesmo dia ligavam, olha, fulano morreu. Então você foi curada, a hemorragia estancou, foi liberta dos problemas espirituais. Quem é a Gina hoje? Hoje, pastora, eu sou totalmente diferente. Hoje eu já consigo ser amiga das pessoas, já consigo fazer amizades. Não precisa pagar elas para ter amizade consigo? Não preciso fazer isso. Isso é a Gina do passado. Eu já não sou orgulhosa, já não tenho mágoa, já não sou aquela pessoa que ficava frustrada e para conseguir alguma coisa ia para a discoteca, para tentar um pouco de alegria, agora já não. E o Espírito Santo? O Espírito Santo é a melhor coisa, pastor, porque foi assim, eu quando fui para Israel, eu fui com um propósito, e foi quando Deus me abençoou na vida sentimental. E eu disse, não, antes mesmo disso eu tenho que fazer uma coisa em Israel. Quando eu voltar eu digo o que é. Só quando eu recebi o Espírito Santo é que eu dei a resposta
ao meu esposo. Que era essa? Sim. De ter um encontro com Deus primeiro. Exatamente, porque e daí quando eu voltei, os meus irmãos perguntaram: o que é que tem nessa terra que voltaste diferente? Aí eu não sabia o que estava acontecendo também comigo, porque eu não sabia o que era o Espírito Santo. Porque eu ria à toa e depois comecei a fazer coisas diferentes daquilo que eu fazia antes. Uma transformação. Exato, os meus irmãos disseram: tu eras muito agressiva, agora estás mais calma, estás assim mais leve, estás com um olhar diferente. Qual o conselho que você tem para essa pessoa que não tem o Espírito Santo? Ainda olhando para aquela câmera, qual o conselho que você dá para ela? Pastor, é o seguinte, a pessoa que quer receber o Espírito Santo tem que se centrar naquilo que ela quer. Ou seja, a pessoa tem que se dar até o fim. Não desistir, né? Não desistir, é persistir. A pessoa tem que fazer conforme a orientação que nos dão. Eu, por exemplo, eu não sabia na altura o que estava acontecendo, mas o pastor disse: olha, tens que buscar com toda a força. A pessoa pensa que buscar com toda a força é ficar ali, oh Deus, não é oh Deus, é arrancar tudo que está dentro de ti, arrancar tudo aquilo que te perturba, tirar a mágoa, tirar a raiva, o rancor, tirar a agressividade, porque era tudo isso que eu tinha dentro de mim, e quando isso saiu, então ali veio aquela paz. Então, primeiro a libertação, né? Sexta-feira para depois domingo receber Deus. Exatamente, porque foram muitas vezes, eu não manifestei ao ponto de, como muitas vezes. As obras da carne estavam aí, né? Exatamente, o que estava dentro de mim era tudo que era podre, aquilo que eu disse que eram os vícios. Então, quando aquilo tudo foi arrancado, aí eu consegui buscar e ter o Espírito Santo. E ter o Espírito Santo. E hoje pode-se dizer que você tem uma vida transformada. Tenho sim, pastor. Porque hoje, quando tenho problemas, eu consigo estar calma. E as pessoas perguntam: como é que consegues ter essa calma para resolver um assunto? Porque é o Espírito Santo que me dá essa calma. A paz está dentro. Exatamente. Guerra fora, mas paz dentro. Exatamente. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe. Bom dia.